PG Filho, sejam bem-vindos a mais um Duplo Café, um programa de entrevistas, entretenimento e muita informação para você que está nos assistindo. Quero lembrar que todos os nossos vídeos anteriores, dos convidados anteriores, estão disponíveis no canal da HPG Produções. Entra lá, assiste, maratona esses vídeos, você vai ver quanta informação bacana. E o canal da HPG Produções é assim, ele é bem eclético, ele tem várias playlists diferentes. Tem a parte das entrevistas, que é o Duplo Café. Tem o programa feminino, que vai começar em breve, que é o Lugar de Mulher, mas já tem alguns aperitivos para você ver lá. Tem a parte de humor do canal Humor.g, com o qual eu faço parte, tem vídeos muito engraçados. Os nossos shorts, tem vários vídeos lá, alguns estão bombando, entra lá para você ver. E os filmes que a gente produz também, tem uma playlist de filmes. Então entra lá, pode fuçar à vontade, entra, assiste tudo, curte, comenta, né? Os vídeos que você gostar, que a gente vai ler todos os comentários, tá bom? E hoje temos uma convidada também que vai falar de um assunto que interessa muito aos pais e às crianças, que é a Fernanda Posa. Seja bem-vinda. Muito obrigada pela acolhida, parabéns pelo programa, pela estreia recente. Estou aqui hoje para compartilhar os conhecimentos. Que maravilha. A Fernanda é nutricionista e ela vai falar um pouco da alimentação infantil, é isso? Exatamente. Qual que é as preocupações que os pais têm que ter hoje? Porque você trabalha para escolas públicas, é isso? Isso. Deixa eu relatar um pouco, né, da minha vivência. Nesses últimos 9 anos, eu atuei frente a uma equipe de nutrição escolar, né, de um município pequeno aqui da nossa região. Então, todos esses entraves, todos esses detalhes que tem que passar pela alimentação escolar, que é uma oferta para as crianças, é um direito das crianças matriculadas na rede pública, tudo isso passa por uma equipe, né, uma gestão que é uma equipe de nutrição. Seria a merenda mesmo. É a merenda mesmo. De merenda das crianças. E o que acontece, né? Uma preocupação constante, justamente, são as crianças pequenas que estão ingressando nas escolas hoje, né? Pensando neste panorama que tivemos recentemente da pandemia. Muitas crianças estiveram dentro dos seus lares com pouca possibilidade de sair para se mexer, para poder brincar, interagir com outras crianças. E em alguns casos a alimentação ficou um pouco mais restrita, né, na questão da variedade. Mas aquela informação que eu tenho, pelo menos que se eu estiver errado, você me corrige. Muitas vezes a alimentação que ele tem na escola é a única que ela tem, às vezes, ou uma das únicas alimentação que a criança tem. Sim, existem situações de famílias que estão ali numa margem de uma vulnerabilidade social, que aquela refeição oferecida pela escola pode configurar a única ou uma das únicas refeições que é ofertada pela criança. De qualquer forma, é importante, né? Importante Sim. mais. Então. Houve uma atualização por uma resolução federal em 2020 que todas as escolas públicas têm que seguir. Essa resolução visa melhorar a qualidade sempre da alimentação oferecida. Então eu trago aqui alguns detalhes para vocês. Crianças de 0 a 3 anos não têm mais o consumo de açúcares nas escolas. Não tem mais isso aí? Não, porque acontecia. Né, um achocolatado pela manhã, ou então um bolo confeccionado com açúcar. Isso não existe mais. Foi. Eu acho que é importante, porque às vezes aquela história, acaba sendo mais fácil, né, para você fazer um alimento desse com açúcar, que agrada até muito mais, mas assim, o resultado não pode ser tão beneficioso. Por que de tudo isso, né? Justamente por esse reflexo que estava acontecendo e ainda está na saúde dos pequenos. Então, estávamos num período de contenção nos nossos lares, pouca mobilidade, muitas crianças passaram a ter sobrepeso, obesidade. Isso é um assunto muito sério, porque quanto mais cedo a criança acaba adquirindo sobrepeso e obesidade, é mais difícil de conduzir. Né? Tem todo um contexto enorme aí da questão social, da família e tudo mais, mas assim, a gente precisa pensar na saúde, né, dos nossos adultos do futuro. Uma situação que a gente vê hoje são crianças que já apresentam diabetes e pressão alta. Obesidade. Nossa. E assim, existem N fatores, né? Não somente a obesidade em si,
mas isso pode afetar as articulações de joelho, de coluna, né? Questões do grupo, sociais também. Isso é uma coisa, então, está diretamente ligada à alimentação balanceada. Sim. Então, assim, toda escola pública oferece para as crianças uma refeição meticulosamente pensada. A gente tem que oferecer fontes de vitamina A para as crianças, fontes de vitamina C, fontes de ferro. Por que toda essa preocupação? Porque eles estão numa lacuna, né, de idade que pode acontecer anemia, pode acontecer uma deficiência de vitamina A e isso afetar a saúde dela também. Isso eu acho que é importante a gente colocar, porque o nosso programa sempre está visando também passar a informação para quem está assistindo. Então, para você que é pai e mãe, vamos lembrar, às vezes, se você não tiver uma situação desse tipo de tanta vulnerabilidade social, que você tiver condições de dar uma alimentação saudável para o seu filho, isso é uma coisa muito importante para falar, né? Então, a pessoa ter essa atenção às vitaminas, a tudo aquilo que é necessário. Exato. E evitar os açúcares e as coisas mais prejudiciais. Né? Sim, porque a gente tem que estimular que a criança já tenha o hábito de conhecer a diversidade dos alimentos, né? Existem tantas frutas, tantas verduras e legumes diferentes, por que não fazer parte da dieta, sim. né? Ora, apresentar, por exemplo, uma beterraba ralada, na outra vez cozida. E aí a família vai sentindo qual que é a predileção ali da turma. Eu acho que também o importante é dar um exemplo. Porque você fala, não, come isso, mas eu não como porque eu não gosto, né? Então você acaba também estimulando a criança para, bom, então, se ele não gosta, então por que eu tenho que comer? Então a gente tem que dar um exemplo. Você tocou num fato muito importante. A criança, ela absorve tudo que está ali ao seu redor de informações. Então se o adulto referência que está com ela, né, já não manifesta um consumo daquele alimento, vai ficar bem difícil para aquela criança entender que aquilo é importante, que aquilo é saudável e que faz bem. Então, até mesmo as famílias precisam rever seus hábitos. Porque é o que todo mundo deveria fazer. Comer corretamente, né? Ocorrem situações da seguinte forma. Os pais brigam com a criança de que não é para ficar exagerando no consumo de refrigerantes. Só que quem comprou aquele refrigerante? Se não tiver, não vai tomar. Troque por um suco, né? Por uma coisa mais saudável. Hoje em dia, o foco maior é estimular que a criança consuma a fruta mesmo in natura. Né? Quanto mais próximo da fruta in natura, é melhor. Até mesmo o suco, em determinadas situações, a gente evita com frequência. Porque bem tem esporádico. o açúcar também, né? Embora... Sim. Então... No caso de crianças pequenas, por exemplo, se a gente oferta suco, né, próximo de uma refeição, aquilo pode acontecer de encher o seu estômago, que tem um volume muito pequeno, e dificultar o consumo alimentar do almoço, por exemplo. Então, o ideal, quero oferecer suco, que sejam poucos ml, por exemplo, 150 ml, e hidratar a criança sempre ao longo do dia. Estimular a hidratação com água mesmo. Né? Com água mesmo. Que é muito mais saudável, né? Sim. É interessante isso, porque assim, eu vejo pais, né, preocupados com isso, de também dar uma alimentação. Às vezes é muito mais fácil, porque assim, a criança é natural que às vezes ela seja resistente à alimentação, a criança que não come bem, que acaba comendo um chocolate, uma bolacha fora de hora, e na hora da refeição ela não vai comer. Então assim, também ter essa disciplina, né, do que não possa nunca comer um chocolate, nunca bolacha, mas assim, uma disciplina mesmo. Exato. Nós sabemos, né? Nós somos seres sociais. Nós estamos em conjunto. Tem aniversário de alguém, tem uma refeição em volta da mesa, porque hoje é a comemoração de uma data. A gente não vai ignorar isso. Nós temos que pensar que não é só desta forma que existem as comemorações. Exatamente. Um exemplo, Dia das Crianças, né? Aí não tem jeito. Geralmente são balas, doces, diversos. Só que para a criança é tão significativo se ela for num pula-pula, se ela tiver uma festa fantasia, se ela tiver um mágico que visitou a escola ou que visitou, né, a família. Isso marca demais. Se ela comeu bala do sabor
morango, ela não vai lembrar nem no dia seguinte. Do pula-pula, com certeza não vai lembrar. Isso. Acho que são recursos, né? São formas que você tem para também estimular ela a experimentar novas coisas, né? E também de não ficar só no mais fácil, né? Tá com refrigerante nela que eu sei que ela vai tomar, dá uma bala que ela vai tomar, comer, né? Estimular realmente esses alimentos mais saudáveis. Né? Quando a gente fala em crianças e na saúde delas, a gente não pode esquecer da saúde bucal. O fato da criança consumir doces pode aumentar a chance de ocorrência de cáries. E a cárie, ela às vezes é vista assim só como aquela mancha escura no dente. Só que não. Muito antes disso, quando já é uma manchinha branquinha no dente, já é uma lesão de cárie que já está prejudicando aquele dente. Nossa, né? E a gente tem que dar esse alerta, porque mesmo sendo o dente de leite, isso significa que pode gerar dor, tá? Pode gerar... O pessoal pensa que dente de leite tudo bem, cai depois, né? Mas não é, né? Não é isso, gente. Eu já estive presente numa escola de uma criança de 3 anos, ela não sorria pra mim. Eu conversava com ela, olhava pra baixo, ela não falava alto, ela sempre quietinha. Fui entender, ela estava com os dentes cariados, ela sentia vergonha. Olha isso. Com tão pouca idade, ela já tinha essa sensação, né, de sentir vergonha da dentição dela. Quer dizer, olha a extensão que o negócio vai, né? Passou da saúde, que também é importantíssimo, mas entrou no âmbito social. Né? Sim, e tem mais uma questão. Às vezes a criança que está com uma lesão de cárie no dente, às vezes ela prefere determinados alimentos porque não dói, não machuca tanto do que outros. Um exemplo disso, a criança consumia carne moída, mas quando era carne em cubos ela não comia. Por quê? Porque tinha que fazer o esforço da mastigação, né? Pra romper aquelas fibras da carne. E aí ela não aceitava. Mas porque ela tinha já alguma coisa? Tinha já um probleminha na boca, ela não conseguia. Quer dizer, então isso também já pode ser um sinal, uma de alerta para os pais, né? Começar a observar esse tipo de atitude, que pode ser então, que ela já tem algum problema, como você não está toda hora olhando, né? Quer dizer, mas começa a reparar essas mudanças de hábitos, né? Eu acho que é uma informação importante também. Sim. O que acontece? Logo que a criança, ela, antes mesmo de ter os seus dentes, é importante já estimulá-la, né, aqui na gengiva, a higienização. Que ela toma leite, acaba dormindo, e isso também pode provocar um mau hábito. Então, para ela já reconhecer que tem que fazer a higienização, não precisa ser com escovas de dente, mas pôr um paninho, uma gaze umedecida, já fazer uma massagem na gengiva. Isso, com o tempo, ela já vai assimilando que é importante fazer a higienização bucal. Não adianta querer estimular a criança a escovar o dente depois de com 10 anos, né? Ela já tem que estar com esse hábito incorporado há muito tempo. Então, assim, da alimentação infantil, é importantíssimo a gente prestar atenção. Mas que bom que houve essa mudança, porque se fala na nossa época de criança, isso não passava nem perto disso, né? Essa questão de... Hoje você tem tabela nutricional em todos os alimentos industrializados, pelo menos, né? Era uma coisa que a gente não via antigamente, né? Eu trabalhei na parte de TI em empresa alimentícia, então isso foi uma novidade, eu vi isso acontecendo, né? Da obrigatoriedade de parecer, e vai ter mais mudanças, né? Vai vir mais informações, né? Já foram incorporadas mudanças, tá? Isso aconteceu em 2020, essa resolução que saiu, mas as indústrias, elas tinham 2 anos para aplicar. Então, a partir desse ano, você vai ver a mudança na rotulagem dos alimentos. Um exemplo simples. Na parte frontal do alimento, aquele que tem excesso ou de açúcar, ou de gordura, ou de sal, vai vir com uma tarja. Já destacada, então. Já destacada. Não preciso nem olhar, então, na parte da tabelinha. Vai vir uma informação. Uma informação. Que legal. Isso. Isso é importante. Né? E quando você fala de alimentos industrializados, a gente lembra dos alimentos ultraprocessados. Esse aí... Né? Quem são esses alimentos ultraprocessados? Vamos dizer que a gente tem algumas classificações dos alimentos. O alimento in natura, o alimento minimamente processado, o alimento processado e o ultraprocessado.
O in natura, muito simples, né? Vamos pensar Feira livre, você tá lá. um abacaxi. O abacaxi, você reconhece o abacaxi, né? Esse é o alimento in natura. O minimamente processado é aquele alimento que foi retirado ou a casca, ou foi picado. Ah, né? tipo uma bandejinha que você vê no supermercado de uma abobrinha já picada, por exemplo. Exato. Tá. Né? Então, pensando no abacaxi, o abacaxi já fatiado para facilitar a vida e pronto. E quem são os outros alimentos? O processado. Né? O processado, a gente tem que associar que ele ainda tem certo aspecto ali da fruta natural, vamos falar do abacaxi, porém ele é adicionado para finalidades de conserva, para durar tipo, mais tempo. Compota de abacaxi, por exemplo. Exato. Ah, tá. Então, uma compota de abacaxi ou outro alimento que a gente vê constantemente, uma ervilha enlatada. E já tem também aditivos, né? Já tem açúcar, já tem mais sal, já tem... Vai ter esse componente que vai fazer com que o alimento dure mais tempo na vida de prateleira. Tá. E quem é o alimento ultraprocessado? Se eu te disser gelatina de abacaxi, O abacaxi passa longe. o abacaxi passa longe, né? Então, assim, ele vai ter fragrância, ele vai ter o odor, o aroma, porém ele não tem aquele componente que ele faz referência. Ele só está vagamente lembrando por causa do sabor, do cheiro, talvez. Isso. Tá. E esses alimentos, eles têm corantes, né? Eles têm conservantes. E isso tudo hoje é um fator que a gente tem que tomar cuidado, porque tem muitas crianças alérgicas a corantes, a conservantes, e é uma realidade. Não só crianças, acho que adultos também tem, né? A questão da lactose tem muito, né? Problema de alergia à lactose, né? Intolerância, né? À lactose. Isso. A lactose, ela é uma intolerância, né? O que que ocorre? No nosso intestino, a gente tem uma enzima que chama lactase. Então, quando entra a lactose juntamente com a lactase, elas se combinam, não ocorre nada. Porém, há situações que não ocorre com tanta frequência essa enzima no nosso intestino, que é a lactase. Tá. Então, quando ingere a lactose, pode dar uma fermentada a mais no intestino, soltar o intestino, gerar gases, desconfortos. Né? Então, precisaria fazer uma alimentação direcionada, né, isenta desse componente, ou hoje em dia existem comprimidos, cápsulas, né, de lactase. Eu tinha um colega que ele também tomava assim, mesmo assim ele falou que tinha que tomar algum cuidado, né? Então se ele soubesse que ele ia comer, por exemplo, um pudim, né? Que então, é muito carregado. Muito carregado, que é concentrado, né? Tipo creme de leite, muito concentrado, né? Então, leite condensado, que é denso, cheio, né, de açúcares, além do açúcar do próprio leite, né? Então é um pouquinho complicado. E daí ele tinha, esse amigo meu tinha uma intolerância muito grave, sabe? Então ele falou, poxa, tudo ele perguntava. Porque se tivesse um pouquinho, então ele tinha que tomar um remédio. E assim, ele também evitava, porque não é bom também ficar tomando a medicação. Então o tempo todo. Né? O que ocorre é que assim, existem pessoas que têm um grau mais elevado, outros menos. Tem pessoas que têm certa tolerância. Então, por mais que tenha uma intolerância à lactose, mas se consumir fatia de queijo pela manhã, não corre nada. Porém, outras pessoas não, são mais sensíveis. Então, a gente, ainda bem que temos esse recurso, né? Também temos como orientar uma dieta mais dedicada a isso. Porém, hoje nós temos mais visibilidade a esses assuntos também. E mesmo a questão da glicose, né, da diabetes, né? Também tem antigamente eu lembro que se falava de diabetes, o único recurso que tinha era a insulina injetável, na minha época de criança, né? Hoje você já tem, fora, lógico, a reeducação alimentar, mas você tem remédios, você tem de boca, né? Comprimidos também que ajudam, né? Só em casos mais graves que você vai ter que tomar a insulina mesmo. Né? O que ocorre sobre a diabetes? A diabetes, ela pode ser do tipo 1, né, que é diabetes que a criança nasceu já com uma deficiência no pâncreas e ela realmente não produz forma de captar essa glicose e aí utiliza-se então a insulina, que é esse hormônio no caso. Tem a diabetes tipo 2, existem outros tipos de diabetes, mas o mais recorrente é o tipo 2,
que é aquela diabetes adquirida ao longo da vida. Pelo hábito de vida. Então, não é de um dia para o outro que a pessoa se torna diabética. Então, o hábito dela de comer açúcar em excesso, tudo pode reverter numa diabetes tipo 2. Pode reverter, até mesmo sedentarismo, quando a pessoa não pratica nada de atividade física, né? Porque quando a gente se movimenta constantemente, a gente está fazendo consumo dessa energia também em excesso. E aquela história, o açúcar que não é consumido também se transforma em gordura, não é isso? Ela pode acumular no nosso corpo. O nosso fígado é um grande reservatório disso também. Então, assim, hoje o que eu tenho a dizer sobre a diabetes? Se você tem mãe, pai que são diabéticos, existe uma grande possibilidade de você ser também. Ou desenvolver mais tarde, mas uma chance genética de você ter esse problema. Talvez nem só genética, G. É pelo hábito. Porque são pessoas que já estão... Né? O hábito daquele grupo social já favorece ao aparecimento de uma diabetes. Famílias obesas tendem a ter filhos obesos porque a comida já é em excesso, né? Então você pode... É um jeito de ser, né? Então você tem que estar em alerta. Legal. Se a pessoa tem pressão alta, ela tem chances também de se tornar diabética. E a pressão alta também está ligada ao sal em excesso, né? Que também ajuda na pressão, né? Sim, o que acontece, né? Existem alguns fatores que favorecem o desenvolvimento de uma pressão alta. Né? A pressão alta, ela é uma doença silenciosa. Eu falo porque eu tenho. Minha família tem pressão alta, né? E eu descobri também, não foi meio que recente, vamos dizer assim, mas ela veio também de... E acontece assim, às vezes você se acostuma em sentir certas sensações no seu corpo que são indícios de que você está com uma pressão alta, porém você está ignorando, né? E quando vai ver, nossa, tá bem... Porque você fala assim, uma pressão normal que é 12/8, se tiver 13, 14, praticamente você não percebe. Algumas pessoas vão falar, não vou generalizar, mas pra mim nada, a mesma coisa. Quando eu medi, que eu falei, puxa, peraí, tem coisa errada, né? Sim. E aí pode galopar, isso é um perigo. É muito sério, gente, é muito sério. O que a gente tem que falar sobre a pressão alta? Né? Pessoas e famílias que consomem com frequência alimentos embutidos, linguiça, salsicha, esses alimentos industrializados, presunto, isso aí é carregado de sódio. Podemos até então dizer que está dentro dos ultraprocessados. Sim, são alimentos ultraprocessados, porque se vocês forem ler a composição ali, vocês vão ver um monte de substâncias químicas que você fala, nossa, não faço ideia o que seja. É um conservante, provavelmente, é um aromatizante, é um corante, né? Às vezes você fala, nossa, um presunto é rosadinho, outro nem tanto, é do tipo do corante. Então, sob a pressão alta, temos que fazer atividade física com frequência, para que essa pressão seja mais regularizada. Hidratação, temos que hidratar. Melhores escolhas alimentares, né? Prevalecer as frutas, as verduras, os legumes, ao invés dos embutidos, dos ultraprocessados, dos lanches, dos congelados, né? Porque tem um excesso, sim, de certa substância que, né? Se for eventual, não tem problema, mas se for um hábito, pode se tornar. Eu já vi situações assim de extremas, que o café da manhã de uma criança era salgadinho e Coca-Cola, sabe assim? Café da manhã. Então, quer dizer, um hábito. Todo dia era salgadinho de batatinha frita, aqueles salgados, né? Ultra processados, com certeza, milho, com sal praticamente, e refrigerante no café da manhã, todo dia. Então, assim, olha o estrago que pode fazer. Né? E se você for pôr na balança, em termos financeiros... Não é tanto. Isso sai mais caro do que você for comprar uma banana para misturar com uma aveia, uma canela, consumir um leite, ou bater o leite com a fruta. Quer consumir proteína? De repente, faz ovos cozidos pela manhã. Super saudável essa opção. Né? Deixa de consumir um presunto, por exemplo, que é ultraprocessado, e faz uma escolha mais saudável, por exemplo. Né? Eu acho também outra coisa que a gente deve, como que a gente sente a obrigação também de deixar essa mensagem,
além de todos esses cuidados, procure um médico também. Porque às vezes você fala, a questão da pressão alta como é silenciosa. A diabetes no começo também é, né, silenciosa. Então, assim, procure um médico. Também ele vai te orientar, vai te indicar uma nutricionista para te dar essa reeducação. E quanto antes você diagnosticar esse problema, que pode acontecer às vezes não é culpa do hábito, às vezes pode ser da própria pessoa, né? Mas quanto antes você tratar isso, mais fácil é. Sim. E assim, existem os fatores também da saúde mental. Às vezes a pessoa ela está muito estressada por algum motivo, ela precisa buscar ajuda, porque isso também pode ser um disparador aí de um problema maior, Tá certo. né? Eu acho que é um assunto que requer muita reflexão. Ela vai voltar mais vezes aqui com outros assuntos e a gente volta a falar com isso, tá bom? E chegamos ao fim de mais um Duplo Café. Agradeço a você que ficou aqui com a gente todo esse tempo. Então não perca, assiste os episódios anteriores lá no canal da HPG Produções. Dá uma explorada nas playlists que tem lá, assiste nossos filmes, nossos curta-metragem, os vídeos de humor, os shorts. Se inscreva no canal, curta e comente lá o que você achou. Queremos sugestões. Se você tem algum convidado que quer trazer aqui para nós, indique ele nos comentários que a gente vai chamar. E vamos conhecer um pouco da história desses profissionais que fazem a diferença. Muito obrigado pela sua presença, foi muito bacana. Se você quer patrocinar o Duplo Café, opa, chegou a sua hora. Entre em contato comigo nas redes sociais e nós vamos fazer um plano para você bem legal. Não é nada caro, vocês vão ver que tem para todos os bolsos. E seu negócio pode ser divulgado aqui no nosso canal para você alavancar o seu negócio. Tá bom, gente? Muito obrigado, Fernanda. E até o próximo Duplo Café.